Todos os municípios do Maranhão têm indícios de corrupção. Juíza transfere processo contra Lula para juiz federal Sérgio Moro. Olá, boa tarde. A empresária Mônica Moura, mulher e sócia do publicitário João Santana, marqueteiro das campanhas presidenciais de Lula em 2006 e de Dilma 2010 e 2014, decidiu fazer delação premiada. O casal foi preso na Operação Acarajé, 23ª fase da Lava Jato. Mônica Moura ainda não formalizou o acordo. Os termos da colaboração estão sendo definidos com os procuradores e a força-tarefa da Lava Jato. A mulher de João Santana cuidava da parte financeira da Polis Propaganda e Marketing, empresa que fez as campanhas da presidente Dilma. O casal está sob suspeita de recebimento de 7,5 milhões de dólares em uma conta secreta do exterior do grupo Odebrecht. De acordo com o movimento Maranhão Sem Corrupção, todos os municípios maranhenses são citados por casos de corrupção. Atualmente, quase 100 processos estão na fase de julgamento. Entre janeiro de 2012 e dezembro de 2015, o Tribunal de Justiça do Maranhão condenou 74 prefeitos e ex-prefeitos por crimes contra a administração pública. Atraso ou fraude na prestação de contas, desvio e roubo do erário, desvio de verbas, falsidade ideológica, fraude em licitações, má aplicação de recursos públicos são alguns dos mais de 80 crimes relacionados à gestão pública. A lista divulgada em janeiro deste ano não inclui os casos recentes. De acordo com o movimento Maranhão Sem Corrupção, criado por magistrados, já são quase 100 novos processos contra gestores públicos municipais. Se contar ainda os processos parados, todos os 217 municípios estão envolvidos com casos de corrupção. No último dia 6 de março, a prefeita do município de Governador Newton Belo, Leula Brandão, foi afastada por 180 dias pela Câmara Municipal. No município de Bacuri, o prefeito eleito José Baldoino e o vice Richard Nixon se revezam à frente da gestão desde 2012. Nixon foi preso em maio do ano passado sob acusação de agiotagem. Ele havia assumido a prefeitura após o afastamento de Baldoino por improbidade administrativa e hoje continua à frente da prefeitura. O caso de maior repercussão da ex-prefeita de Bom Jardim, Lidiane Leite, também não foi incluído na lista. Lidiane, que hoje está em liberdade, responde por desvio de verbas, fraude licitatória e associação criminosa. Até o dia 18 de março, o mutirão deve julgar ações penais de improbidade administrativa ajuizadas pelo Ministério Público contra gestores e ex-gestores municipais. Os julgamentos fazem parte do movimento Maranhão contra a Corrupção. Ao todo, 64 unidades judiciais de todo o estado participam do mutirão. Educação e alimentação foram os itens que mais influenciaram a inflação no Distrito Federal nos 2 primeiros meses do ano. É o que aponta uma análise da Codeplan, Companhia de Planejamento do DF. A alta de 0,69% do IPCA foi a 4ª menor do país e também ficou abaixo da média nacional. O grupo Educação foi o que mais subiu em fevereiro, 6,48%. Destaque para altas nos valores de cursos, que são gastos sazonais comuns no início do ano. Papelaria teve o maior aumento em 12 meses. Já o grupo Alimentação e Bebidas subiu 1,79% e foi o item que mais impactou na inflação. Os preços das frutas, óleos, cereais e oleaginosas foram os que mais puxaram o índice para cima. Já os itens habitação e transporte ajudaram a desacelerar a inflação nos 2 primeiros meses do ano. Também no Distrito Federal, no plano piloto, a situação das paradas de ônibus está precária. Nesse ponto de ônibus, na 408 Sul, o banco está todo quebrado. O ferro que segura a estrutura está exposto e sobra pouco espaço para quem quer sentar, além do risco de causar um machucado. Nesta outra, na 409, falta uma parte do banco. Já no eixinho, na altura da 201, uma cadeira foi arrancada. E nesses pontos de ônibus feitos de vidro, nem os assentos vazios garantem conforto. Muito quente, o sol, o pé fica muito quente.
né? Então não tem como, de jeito nenhum. É questão quando chove, vem a chuva de lá pra cá, né? Molhou tudo, né? Segunda-feira a gente levou um banho, tá? Eu e outras mulheres aqui, a gente levou um banho na parada, né? De acordo com o DF Trans, a manutenção das paradas de ônibus de vidro é feita em parceria entre a empresa Semusa e a Secretaria de Gestão, Território e Habitação. As paradas de concreto são de responsabilidade do DF Trans e hoje em dia não há nenhum contrato de manutenção para o conserto desses locais. A população pode denunciar problemas na Ouvidoria Geral no telefone 162. Em Roraima, 4 unidades de conservação estão ameaçadas pelo fogo. A situação é mais crítica no Parque Nacional do Viruá. As 4 unidades de conservação ameaçadas pelo fogo em Roraima são a Estação Ecológica de Caracaraí, a Floresta Nacional de Roraima, a Floresta Nacional de Anauá e o Parque Nacional do Viruá. De acordo com o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a situação é mais grave no Parque Nacional do Viruá. Lá, o incêndio já queimou cerca de 20% da área total do parque. Para combater o fogo e preservar as florestas no local, foi montada uma base de operação. Cerca de 70 pessoas, entre brigadistas e bombeiros militares, estão trabalhando na operação no Viruá. A equipe é apoiada por 2 aviões-tanque e 2 helicópteros, além de caminhonetes. Segundo o coordenador de emergências ambientais do ICMBio, a principal causa dos incêndios nas unidades de conservação é o fogo ilegal usado para o desmatamento. O fogo está vindo todo da região de expansão agrícola e urbana e também por conta de agropecuária. Então, nessa época do ano, o ideal é não se utilizar fogo, não começar o fogo para que ele não tenha o risco de ir para incêndio. Nós temos que lembrar que nessa época do ano, a utilização do fogo não está autorizado pelos órgãos ambientais competentes. Então, qualquer fogo que se utilize, ele é ilegal, consequentemente passível de autuação, prisão, caso em flagrante, e também de embargo da área. Segundo o ICMBio, este ano a seca em Roraima está mais intensa por causa do fenômeno climático El Niño. Em todo o estado, só nos primeiros 10 dias de março, foram identificados 619 focos de calor, número bem acima da média para o mês inteiro, que é de 565 focos. A juíza Maria Priscila Veiga de Oliveira, da 4ª Vara Criminal de São Paulo, encaminhou ao juiz federal Sérgio Moro, de Curitiba, o processo que apura se o ex-presidente Lula cometeu os crimes de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Na semana passada, o Ministério Público de São Paulo pediu a prisão preventiva de Lula no processo que investiga se ele é o proprietário oculto de um apartamento no Guarujá, litoral paulista. Para os promotores, Lula desafiou a justiça e poderia dificultar as investigações. Hoje, na decisão, a juíza Maria Priscila disse que remeteu o processo para o juiz Sérgio Moro porque é inegável a ligação do caso com a Operação Lava Jato e que parte dos crimes envolve a Receita Federal. A juíza disse ainda que não há motivo que justifique uma análise emergencial por parte dela. A partir de agora, o juiz Sérgio Moro primeiro decide se o caso é de fato da Justiça Federal. Ele pode aceitar todo o processo ou parte dele. Caso ele decida que o processo não é da Justiça Federal, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, decide de quem é a competência. Aceitando o caso, Sérgio Moro deve abrir vista ao Ministério Público Federal, que pode confirmar a denúncia ou acrescentar documentos, como, por exemplo, o conteúdo de delações premiadas. Sobre a prisão preventiva do ex-presidente, também ficaria a cargo do Ministério Público Federal fazer ou não o pedido à Justiça. Os advogados do ex-presidente disseram que o caso é de competência estadual e que vão recorrer da decisão. E voltaram a afirmar que Lula não é o dono do apartamento no Guarujá. Sobre as manifestações ocorridas no último domingo em todo o Brasil, ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, comentou as ações. Foi uma manifestação vigorosa, evidentemente também o reconhecimento que ela foi uma manifestação talvez das últimas a mais produzida, com o envolvimento de
federações, de empresas, etc., etc., que não tira o valor, só estou falando isso para contextualizar. A comparação, por exemplo, com as diretas eu acho absolutamente indevida, porque nas diretas ninguém patrocinou. Quem patrocinou foi o próprio povo indo para a rua, que havia uma causa, que era a causa da democracia. Então, tentar comparar no jogo já da democracia estabelecida com a produção que teve, o investimento que teve de federação de empresário, tem nada a ver uma coisa com outra. Eu acho que são naturezas totalmente, numericamente, não sei se o número foi igual, um pouco maior, um pouco menor, mas do ponto de vista motivacional é totalmente diferente. Impeachment não é remédio nem para impopularidade, nem para crise econômica. Impeachment é previsto claramente, por isso que no impeachment, que também é uma péssima comparação, do ex-presidente Collor de Mello, havia efetivamente um caso de corrupção vinculado à presidência da República, que não é o caso em torno da presidenta Dilma Rousseff. Centenas de manifestantes pró-Lula se reuniram em frente à casa do ex-presidente em São Bernardo do Campo. Além de apoiar Lula, os manifestantes defenderam a continuidade do governo Dilma. O ato de apoio ao governo e ao ex-presidente foi em frente ao prédio onde Lula mora, em São Bernardo. A manifestação foi pela manhã, contra os protestos marcados em todo o país. Os manifestantes consideram os atos uma tentativa de golpe de Estado. Cerca de 400 pessoas participaram, segundo a Guarda Civil. Entre eles, sindicalistas, estudantes e militantes do PT e do PCdoB. Por volta do meio-dia, Lula desceu do prédio para cumprimentar os manifestantes na calçada. Depois, o ex-presidente entrou, pegou o neto no colo e voltou para acenar para o público. Os manifestantes mantiveram a vigília até o começo da tarde. Governo federal vai diminuir as taxas de juros para o uso de fundos constitucionais nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O objetivo da ação é estimular a recuperação econômica do país. Para financiar desde grandes obras em infraestrutura até um pequeno negócio, empresários que moram nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste podem recorrer a fundos regionais. São eles os fundos de desenvolvimento e os constitucionais. Esses fundos financiam projetos e cobram taxas inferiores às do mercado. E para incentivar ainda mais o desenvolvimento local, o governo federal diminuiu as taxas de juros. A expectativa é que os fundos, cumprindo a sua missão, possam participar nesse momento de retomada do crescimento, que possa trabalhar aí na aplicação dos recursos para a geração de emprego e renda da população e também combater a desigualdade social. A nova regra vale para grupos empresariais que tomarem empréstimos até o fim de 2016 ou que tomaram financiamentos entre janeiro e março deste ano. A renegociação pode ser feita em bancos oficiais, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Nordeste e o da Amazônia. Um exemplo é a redução para investimentos em infraestrutura. A taxa de juros caiu de 12,75% para 10,5% ao ano. Os fundos são alimentados por repasses do governo. No caso dos constitucionais, eles recebem a cada ano 3% do que é arrecadado com o imposto de renda e o imposto sobre produtos industrializados. Para o Ministério da Integração Nacional, que também administra os fundos, a expectativa é movimentar o maior volume de recursos neste ano. Temos uma expectativa de contratação em todo o ano acima de 26 bilhões de reais. É o que nós estamos estimando aí para esse ano de 2016. Obviamente, isso vai depender também da arrecadação, porque esses fundos, eles têm, o Fundo Constitucional, ele tem uma vinculação direta com o valor arrecadado de IPI e Imposto de Renda. Para ajudar na divulgação da informação e na mobilização da sociedade, o Ministério da Saúde oferece cursos gratuitos à distância sobre o mosquito Aedes aegypti. A iniciativa é voltada para profissionais de saúde e está disponível pela internet.
Amanda é enfermeira e, para aprender mais sobre dengue, febre chikungunya e vírus Zika, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, está fazendo 2 cursos oferecidos pelo Ministério da Saúde. Um é sobre o manejo clínico da febre chikungunya e o outro sobre a abordagem clínica do vírus Zika na atenção básica. O objetivo principal é que eu me capacite mais e tenha mais informações, né, de fontes confiáveis, que a gente sabe que tem a Fiocruz, o próprio Ministério da Saúde tem levantado os dados mais reais e fidedignos referente a situações científicas, né, que são comprobatórias. Então, para nós, isso é muito válido. O Ministério da Saúde está oferecendo cursos para profissionais da área de saúde sobre o combate ao Aedes aegypti e os problemas que o mosquito pode causar. A ideia é treinar o máximo possível de pessoas para fazer o manejo correto das doenças transmitidas pelo mosquito. O conteúdo desses cursos são dirigidos a essas fases, né? Como o profissional ele pode prevenir a doença, que orientações dá à população, desde o combate do vetor até a proteção individual que a pessoa deve ter. Além disso, ele trabalha os diagnósticos diferenciais em relação às doenças Zika, chikungunya, dengue, para ele poder diagnosticar, orienta os protocolos, quais exames solicitar e o modo de tratar e orientar essa população. A gente precisa tentar disseminar, acho que quanto mais a gente disseminar a informação, é onde a gente vai ter melhores respostas. Estudante do Centro Universitário de Brasília cria aplicativo Zika Zero, um jogo que acaba conscientizando a população sobre o combate ao mosquito Aedes. Quem olha de longe Hiro com o celular pode achar um pouco esquisito, mas ele sabe muito bem o que faz com o aparelho. O estudante criou um jogo chamado Zika Zero, que caça e mata mosquitos Aedes aegypti virtuais. Ele programou o aplicativo para a conclusão do curso em jogos digitais. Com a câmera de fotografar, o aplicativo mostra o cenário do local onde o jogador está, com mosquitos virtuais. O som ajuda no desafio. Com o headphone, o jogador consegue ouvir de que lado vem o zumbido do inseto. A gente tem que sair correndo atrás dos mosquitos e matar eles. Eu quis trazer o jogo para a realidade, usando a realidade aumentada, como a gente chama na computação. Que é você ambientar o jogo ao seu ambiente, onde você pode jogar em qualquer lugar e você vai se sentir dentro do jogo, você vai sentir que aquilo dali está acontecendo com você e não só para um jogo em si. O jogo é educativo. Assim como na vida real, se a pessoa demora para matar o mosquito, ele se prolifera. E a cada Aedes exterminado, um alerta aparece na tela. É preciso eliminar o foco de criação. Apesar do mosquito Aedes aegypti ser silencioso, foi o zumbido de insetos que incomodavam Hiro à noite a grande inspiração para ele programar o aplicativo Zika Zero. Eu moro em zona rural. Lá na zona rural nós temos muitos mosquitos e de madrugada eles atrapalham muito. O estudante criou o aplicativo sozinho e demorou 1 ano e meio para chegar ao formato final. Por enquanto, o Zika Zero só funciona em Android e pode ser baixado de forma gratuita na Play Store. E você vai ver a seguir. Ministério do Trabalho lança ações para diminuir desigualdade de gênero no mercado de trabalho. E ainda, paraciclista Jade Malavasi luta pela única vaga feminina nas provas de estrada. Você pode mandar a sua sugestão de pauta para o nosso e-mail metropolitanorio@redengT.com.br ou entrar em contato conosco através do telefone 021 38 90 3259. O Jornal Metropolitano vai para um rápido intervalo e volta já.